gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e no vídeo de hoje eu vim recomendar pra vocês 5 livros assustadores escritos por mulheres. Esses livros não são, assim, propriamente dito todos de terror, mas são livros que me causaram algum tipo de desconforto e eu vou explicar um por um pra vocês qual é a pegada de cada um desses livros. Se você ainda não conhece o Chá de Prosa, se esse é o primeiro vídeo que você assiste da gente, se inscreve no canal pra você continuar acompanhando o nosso conteúdo, dá like pra ajudar a gente com divulgação e no final do vídeo comenta aqui embaixo se você tem alguma outra recomendação de livros de terror escrito por mulheres. Eu podia muito bem pegar aqui Frankenstein e mostrar pra vocês, porque o trabalho da Mary Shelley é basicamente a grande referência que a gente tem de mulher no terror, mas eu acho que a Mary Shelley não precisa de mais recomendações, todo mundo já sabe quem ela é, todo mundo conhece Frankenstein. Então eu resolvi deixar de lado Mary Shelley, pelo menos nesse vídeo, porque a ideia era trazer alguma coisa que pudesse ser nova pra vocês. Todos os livros que vão ser indicados nesse vídeo já apareceram no canal de alguma forma, então todos eles já têm resenhas e eu vou deixar nos cards e também aqui embaixo na descrição pra vocês terem mais detalhes de cada uma das obras, beleza? Eu vou começar por Outra Mulher, que é um nome clássico do terror, principalmente do terror psicológico, mas que incrivelmente muita gente ainda não conhece, que é a Shirley Jackson, a autora de Sempre Vivemos no Castelo e também de outros títulos, mas o que eu vou recomendar pra vocês hoje é o Sempre Vivemos no Castelo. Esse livro é maravilhoso e foi publicado no Brasil pela editora Suma de Letras com tradução da Deborah Landsberg, e ele conta a história de duas irmãs que vivem muito isoladas na grande mansão da família delas, que é basicamente um castelo. Elas não são muito bem vistas pela sociedade, pela cidade, e no começo a gente não sabe muito bem porquê, mas logo a gente já descobre que o resto da família delas, basicamente todo mundo, morreu em um jantar onde alguma coisa foi envenenada. E uma das meninas foi a grande suspeita, mas acabaram não tendo provas contra ela e ela foi solta. Então a cidade tem medo delas por conta disso. Elas acabam vivendo meio reclusas só, as duas, e um tio que é muito velhinho. O que acontece nesse livro é que a gente começa a se afeiçoar a essas duas meninas e a gente começa a tentar entender o que teria levado elas, uma delas ou quem quer que seja, a envenenar o resto da família. A gente acaba criando várias teorias sobre quem realmente praticou esse crime, se foi a pessoa que está sendo acusada, se foi outra pessoa, e qual é a grande relação entre as duas, porque elas têm uma conversa, elas têm um diálogo muito peculiar, elas parecem que vivem em um mundo à parte. Eu gostei muito desse livro, ele cria uma aura de terror psicológico muito forte na gente, e ele de certa forma é um livro delicado ainda assim. A primeira edição de Sempre Vivemos no Castelo foi publicada em 1962, então vocês imaginem o que era uma mulher escrevendo sobre livros de terror em 1960. Eu só imagino como foi a vida pra Shirley Jackson como escritora. Cada vez que eu penso nisso eu admiro um pouco mais. Eu já sei que a Suma de Letras publicou outro título da autora que eu vou deixar aqui no vídeo em algum lugar pra vocês verem. Esse é um livro que tá muito na minha lista de livros pra ler. Ele inspirou também a série do Netflix. E por conta disso eu resolvi recomendar ela pra vocês também poderem conhecer outras obras dela junto comigo. O segundo livro que eu selecionei pra hoje foi o Confissões do Crematório, escrito pela Caitlin Doughty, que foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side com tradução da Regiane Winarski, que é a mesma tradutora de It a Coisa. Esse livro não é exatamente um terror, mas eu resolvi escolher ele porque ele tem essa temática muito peculiar e ele foi escrito por uma mulher. A Caitlin Doughty, autora do livro, ela trabalhou por vários anos em um crematório e ela conta casos que aconteceram durante o trabalho dela. Então é como se fosse creepy stories da vida real, mas histórias assustadoras, histórias peculiares da vida real. Ele não tem a vibe do terror, mas ele mesmo assim é uma leitura muito válida pros fãs desse gênero, porque é algo que a gente não vai encontrar em outros livros. Eu nunca encontrei um livro que tem essa pegada que Confissões do Crematório tem. Eu me apeguei muito a Caitlin Doughty e depois disso eu descobri que ela tem um canal no YouTube, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vale muito a pena conhecer essa mulher e o trabalho dela. Por conta disso, Confissões do Crematório entra aqui nessa minha lista de 5 livros de terror ou livros assustadores escritos por mulheres. O terceiro livro que eu selecionei é um livro nacional que se chama Criaturas e Criadores, Histórias para Noites de Terror. Esse livro contém 4 contos escritos por autores nacionais e 2 deles foram escritos por mulheres. O primeiro dos contos aqui que foi escrito por uma mulher é o Conde de Ville, escrito pela Carolina Munhoz. A Carolina Munhoz, ela é mais conhecida por histórias com fadas, então eu não esperava uma história de terror vindo dela, mas ela conseguiu criar um romance dark
Dark aqui, inspirado em Drácula, que é muito legal de ler, eu gostei bastante. Mas não gostei tanto quanto gostei do outro conto escrito por mulher, que é a grande recomendação que eu tenho pra vocês desse livro, que é o conto Por Trás da Máscara, escrito pela Phryne Georgakopoulos, que é uma releitura moderna de O Fantasma da Ópera. Se você não conhece a história do Fantasma da Ópera, gostaria de ter um primeiro contato com ela em um ambiente mais contemporâneo, mais moderno, eu recomendo muito que você leia o conto da Phryne desse livro, porque o que ela faz aqui, o trabalho de pesquisa dela em cima do Fantasma da Ópera e a releitura que ela fez, a interpretação dela dessa história, ficou muito legal. É um conto longo, acho que é o conto mais longo desse livro. Sim, é o conto mais longo desse livro. Mas eu gostei demais. Os outros contos também valem muito a pena. Nós temos aqui um conto do Rafael Dracon e outro do Rafael Montes. Eu não vou comentar sobre eles porque não é muito a ideia desse vídeo, já que eu me propus a falar mais sobre autoras mulheres. Mas na resenha do Criaturas e Criadores eu comentei mais sobre os contos, tudo bem? Então, se vocês quiserem saber mais sobre os outros contos e mais detalhes sobre os contos das mulheres, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. O quarto livro é um livro que vocês talvez estejam cansadas de me verem falar sobre. Quando eu fiz o vídeo sobre ele, que já deve fazer uns 2 anos, vocês me mandaram muitas mensagens me perguntando sobre esse livro. Eu fiquei muito feliz porque eu não esperava que vocês fossem comprar tanto a ideia desse livro quanto vocês acabaram comprando, e eu espero que, para as pessoas que realmente se propuseram a ler esse livro, que ele tenha sido uma leitura tão incrível quanto foi pra mim, que é o Exquisite Corpse, escrito pela Poppy Bright. É um livro que nunca foi publicado aqui no Brasil, ele nunca foi traduzido para o português, mas é um livro que eu encontrei na Amazon, em alguns sebos e também no Mercado Livre, então se você procurar, talvez você consiga encontrar. Se você lê inglês, ele é uma leitura que vale a pena para as pessoas que gostam desse gênero, tudo bem? Não é um livro que eu recomendo para todo mundo. Esse livro conta a história do Andrew Compton, que é um serial killer que mora na Europa e que tá muito entediado e resolve ir para os Estados Unidos em busca de algo novo. Nos Estados Unidos, ele acaba conhecendo o Jay Byrne, que é um outro serial killer americano. Esses dois personagens são inspirados em casos reais. O Andrew Compton é inspirado no Dennis Nielsen, um serial killer de casos muito notórios, muito conhecidos, que vocês podem pesquisar caso tenham interesse. E o Jay Byrne é inspirado no caso do Jeffrey Dahmer, que é um caso que eu já comentei aqui no canal também, quando eu fiz a resenha de um quadrinho que conta a história da adolescência do Jeffrey Dahmer, que vou deixar aqui pra vocês todos os links que vocês precisarem. O que me chocou mais nesse livro foi ver 2 serial killers trabalhando juntos, a linguagem cruel que é utilizada. O final do livro, com certeza, esse livro, ele foi um dos livros que mais me fez sentir mal durante a leitura, o que não é uma coisa muito fácil, porque eu sou muito acostumada a ler coisas escatológicas e cruéis e esse tipo de coisa. Mas esse livro realmente fez eu me sentir mal, e por conta disso eu digo que eu não recomendo ele pra todas as pessoas. Se você não tem certeza, se você gosta de histórias com serial killers, histórias com tortura e esse tipo de coisa, você não precisa ler esse livro. Mas se esse for o tipo de literatura pela qual você se interessa, se você gosta de terror nesse estilo, ele é um título bem interessante. Foi publicado na década de 90, nunca ficou muito famoso, eu descobri ele por um acaso, ele acabou se tornando uma das minhas leituras mais marcantes desse gênero. E o último livro que eu selecionei pra hoje é o Menina Submersa, escrito pela Caitlin Kiernan, que foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side, traduzido por Ana Rezende e Carolina Caires Coelho. Esse livro, ele não é bem um terror, mas ele trabalha tanto com o seu psicológico e ele dá uma sensação de um terror que a gente não consegue controlar. Esse livro conta a história de uma garota, a Imp, que tem vários problemas consigo mesma, principalmente dentro da própria cabeça. Ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, e durante o livro a gente também não consegue distinguir, porque ela vai contando pra gente de acordo com o que a cabeça dela diz pra ela que é o correto. Mas se nem ela mesma sabe o que é o certo, como a gente vai conseguir identificar o que aconteceu de verdade e o que foi criado pela mente da Imp? Esse livro me deu várias sensações durante toda a leitura. Ele foi um livro que eu considero um livro complicado de ler, porque ele tem uma narrativa não linear que flauteia muito, porque a cabeça da personagem é muito confusa, então a leitura desse livro acaba sendo muito confusa. Não é um livro pra qualquer um, eu conheço muitas pessoas que não gostaram nem um pouco desse livro. A minha resenha desse livro é até hoje o vídeo mais assistido aqui do canal, porque eu sinto que várias pessoas buscam alguma referência, algum comentário, alguma opinião a respeito dessa leitura, porque foi uma leitura complicada pra elas. E então não esperem uma leitura fácil de Menina Submersa, mas se vocês
aceitarem esse meu convite, deem uma chance de desbravar a mente super confusa de uma garota com esquizofrenia aqui no livro da Caitlin Kiernan, que é totalmente diferente de tudo que eu já li a respeito disso. Eu espero que vocês gostem dessas recomendações. Eu queria perguntar se vocês já leram algum desses livros. Se vocês não leram, qual deles vocês consideram que tem mais a ver com vocês? E se vocês têm alguma recomendação de outro livro de terror escrito por mulheres que eu deva ler, com certeza. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Feliz mês do Halloween pra todos nós. Um beijão e tchau, tchau.